Eu tenho percebido uma coisa muito interessante, ainda sobre essa questão, essa catástrofe que se abateu ontem em Brumadinho e que parece que nos afeta de uma maneira até um pouco mais diferente, em função do contexto que nós estamos vivendo e também pelo fato de que existe uma vontade muito grande da nossa parte em imputar ao Bolsonaro mais uma responsabilidade. Eu notei uma coisa que me parece importante de refletir. As pessoas se mobilizam diante de determinadas catástrofes de formas diferentes. Eu tenho visto ao longo da minha vida que quando se trata de catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, vendavais, furacões, etc., parece haver uma mobilização maior por parte das pessoas e dos anônimos em ajudar. Mas quando se trata de catástrofes como a que aconteceu em Mariana, Caçamarco e agora com a Vale em Brumadinho, a indignação parece que assume um outro caráter, né? Que é o de alguma maneira, ou lamentar, ou transferir para o Estado a responsabilidade e transferir também para a empresa a responsabilidade desse processo todo. Mas a mobilização e a consternação social parece que são menores, né? Então, eu queria registrar esse ponto, porque me chama muita atenção. Mortes causadas, vamos dizer assim, por empresas assumem um caráter diferente na sociedade, sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode negar isso. E aí entra um outro problema, que é o problema do Estado. Um comentário que não é generalizado, mas um comentário, vamos dizer assim, significativo por parte de muitas pessoas, é de que essa empresa, a Vale, foi vendida a preço de banana e que toda a negligência por parte da empresa se deve também ao fato de que, por ela ser privada, os seus interesses são diferentes. Então, existe uma defesa constante de que, se o Estado tomasse conta dessa empresa, provavelmente essas coisas não aconteceriam. Será? Veja o caso, por exemplo, de uma grande empresa como a Petrobras. A Petrobras é estatal? Não sei. Ela segue as regras do mercado. As tendências, ela cumpre com aquilo que os acionistas, uma parte, determina. Seus preços são regulados conforme os interesses de altas e baixos. Então, o que existe de estatal, de fato, na Petrobras? E o que existiria, de fato, de estatal se a Vale do Rio Doce continuasse a ser uma empresa do Estado brasileiro? Será que, diante do avanço das exigências do mercado sobre as commodities, a Vale do Rio Doce, em sendo estatal, teria um comportamento diferente? Seria diferente imaginar que, por ser estatal, como o caso, por exemplo, das empresas de energia elétrica, ou as empresas de abastecimento de água e esgoto, o comportamento dessas empresas de fato é estatal? Ou elas seguem aquilo que o mercado determina? E quando eu falo mercado, eu não falo aquele
personagem vago, abstrato, né? A mão do mercado, uma coisa invisível, que a gente não sabe quem é, de onde vem, de onde vai, né? Ah, o mercado aqui, o mercado ali. Não. São os acionistas, são o cenário de concorrência, o cenário tecnológico, o alto grau de desenvolvimento científico, conhecimento científico para garantir ainda mais presença na estrutura de mercado, no nicho que cada empresa tem. Então eu me pergunto, será que de fato, se nós tivéssemos a Vale do Rio Doce como sendo uma empresa estatal, isso teria evitado a catástrofe de ontem? Então, o problema está fundamentalmente na própria estrutura capitalista. O desenvolvimento nacional é também um desenvolvimento capitalista. Os desenvolvimentistas, os nacionalistas, etc., também querem um capitalismo, sonhando com a possibilidade de que em algum momento haverá a virada para o socialismo. Não é? Então, eu me pergunto se de fato nós temos condições de afirmar com clareza que empresas do Estado são melhores ou evitariam. Quando a Vale do Rio Doce foi comercializada, vendida, com dinheiro inclusive do BNDES, ela já era uma gigante. Evidentemente que ela estaria hoje também entre as maiores empresas do mundo. E ela não poderia ter outro comportamento a não ser o comportamento de outras mineradoras. A não ser que fosse estritamente uma atividade voltada para garantir uma outra forma de economia. Então, é óbvio que a empresa tem responsabilidade. É evidente que a empresa tem responsabilidade. E o Estado também tem responsabilidade. Porque ambos atuam de forma conjunta. Não há mais separação. Não há mais aquilo que o Debord fala no livro que ele escreve em 1987, né? Comentários à Sociedade do Espetáculo. Não há mais separação entre o Estado e a economia, o estatal e o econômico. Antes nós poderíamos dizer, como Marx falou no Manifesto Comunista, em que o Estado é um balcão de negócios da burguesia. Continua a ser. Mas o Estado hoje ele é um agente econômico que ora é sócio das corporações, ora concorre, né, com as corporações, ora é a própria corporação. Então eu não consigo ter claro para mim que uma empresa do porte da Vale hoje, porque quando ela foi vendida na época do mandato do presidente Fernando Henrique, já se vão, o quê? 17 anos, 18 anos, no mínimo. O contexto seria outro, completamente diferente. E aí, eu me vejo na seguinte questão, né? Quando ocorreu a catástrofe Mariana, a Samarco... os gestores da Samarco ameaçaram sair, deixar a região, deixar a cidade, né? E houve um movimento exatamente o contrário por parte da população. Não, nós precisamos de vocês aqui, porque sem vocês a gente não tem trabalho. Então, veja que chega um ponto que os próprios trabalhadores preferem
em algum momento, deixar de lado a tragédia para garantir a sua sobrevivência, como classe trabalhadora, como classe explorada. Então, querer que haja uma mobilização em torno desse problema é não ter clareza. É lógico que todo mundo não, é lógico que eu gostaria que houvesse uma mobilização realmente clara sobre o entendimento desse problema, mas isso não me parece possível, dado o fato de que as mortes que ocorreram, que foram provocadas, sem dúvida nenhuma foram provocadas, né, por essa estrutura, essas mortes serão rapidamente esquecidas. Tá? É muito diferente de quando a gente vê a mobilização das sociedades. E eu me lembro muito bem com relação ao terremoto ocorrido no México, na cidade do México, né? E outras catástrofes. Por outro lado, também eu me lembro quando Katrina destruiu Nova Orleans, New Orleans, e o Bush, por ele teria largado aquilo à própria sorte. Então, veja, a questão é muito complicada. Ontem eu vi o pronunciamento do presidente Bolsonaro e ele estava muito mais preocupado em dar um relato, vamos dizer assim, militar burocrático do que seria feito. E aquela coisa, sabe, de quem, não, nós vamos mandar a tropa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, etc., vamos sobrevoar. Aí vem o porta-voz e começa a dizer, nós vamos fazer assim, 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 assim. É quase a mesma coisa do que aconteceu as várias vezes em que houve massacres de serial killers nos Estados Unidos, e o Trump chega e fala, não, nós precisamos armar os professores, olha, veja bem e tal, sempre dando uma tergiversada daqui e dali, porque exatamente, os caras têm poder, não é? Imagina, a empresa nem... Tá bom que ela não quer se preocupar com o entorno, com o meio ambiente, com as populações locais, com as comunidades, com as cidades, tudo bem, isso a gente já sabe. Mas até os próprios trabalhadores dela foram soterrados. A maioria que morreu é gente que trabalhava para a própria empresa. Para você ter uma ideia. E aí, quer dizer, que tipo de coisa vai acontecer? A gente pensa nesse processo todo e a gente vê o seguinte, quem ficou? Vai se manifestar? Quer dizer, o sindicato vai realmente fazer greve? Nós vamos parar tudo? Os caras vão realmente colocar em risco o seu emprego? Depois de uma semana, está todo mundo aí de novo trabalhando. Eu acho que essa é a maior tragédia que a gente tem do ponto de vista de aonde o capitalismo chegou. Ele chegou num tal ponto em que nós, trabalhadores, não temos a menor capacidade de compreensão e de entendimento, né, dessa estrutura toda que nos esmaga, nos explora, e que, se alguém morrer, nós vamos continuar, vai ser aquele lamento, vai ser aquele velório, o choro, etc. Mas no dia seguinte, uma semana depois, nós vamos voltar ao trabalho, na mesma empresa, como se nada tivesse acontecido. E pior, nós vamos apenas mostrar os nossos sentimentos e as nossas emoções de forma extremamente subjetiva em favor daqueles que morreram. Só isso, né? É isso que vai acontecer. Por quê? Porque é isso que tem acontecido. E nós não temos dado sinais do contrário até agora. Não é? Ou seja,
Vai haver um pouco de consternação, uma coisa aqui, outra coisa ali. Os opositores vão tentar jogar tudo nas costas do Bolsonaro. Ele, por sua vez, com todos os discursos que ele fez ao longo da campanha, não é? Dizendo que é melhor os xiitas do Ibama, as multas, a indústria da multa, etc, etc, que isso tudo ia parar, não é? As tragédias vão continuar. As tragédias vão continuar. Como eu disse na transmissão de ontem. Então, a gente também tem que ampliar um pouco mais essa discussão e ter um pouco mais de clareza, para que a gente tenha condições mínimas de entendimento desse processo. Não é? Onde estava o governo do Estado nesses anos todos? O que o governo do PT fez? E o que o atual governo que assumiu, né, o novo governo que assumiu? Quais seriam, de fato, as possibilidades de ação? Já apontou para quê? Essas tragédias, elas, como eu já disse, vão ocorrer de forma sistemática. Ou porque as empresas estão pressionadas para produzir e nesse processo de produção elas podem muito bem passar por cima de tudo, inclusive das condições mínimas de segurança. Mas o fato é que, uma vez que o capitalismo é um processo em expansão, ele vai devorar tudo. Ele está devorando tudo. E nós estamos sendo devorados também. E a cada novo episódio, os que sobreviverem vão continuar e vão seguir em frente, porque não podem perder os seus trabalhos, os seus empregos.